Então, hoje é a revisão para a prova, conforme eu combinei na última aula. Daí, as apresentações do trabalho, elas ficaram para o dia 13 de outubro. Tá? Tá ok? Então, vamos lá, senão nós não vamos dar conta, né? Eu vou falando os conteúdos que vão cair na prova. Eu coloquei todos na aula de hoje. Então, tudo que tiver lá no AVA, na aula de hoje, vai cair na prova. Vocês têm todas as aulas gravadas, tanto no AVA quanto no meu canal do YouTube. Então, vocês têm aí. Vocês têm bastante material lá para estudar, né? Quem não lê os artigos e tal, é bom ler, né? Tá ok? Vamos para a aula. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, então. Eu vou falando, aí qualquer coisa vocês vão perguntando. Deixa eu achar aqui a nossa aula, psicologia. Cadê? Então, tem os vídeos, né, que eu coloquei, tem os artigos. Alguém viu lá até qual artigo que eu coloquei? Acho que foi até o 4 ou 5, né? Lá no AVA. Alguém vai lembrar até que número que eu coloquei lá? Número seria Alguém do está que, com o AVA professora? aberto? Os artigos que eu postei na aula de hoje. Ah, eu já dou uma olhada já. Até que número que eu coloquei? Só para eu lembrar. Senão eu vou abrir aqui, espera aí. Deixa eu abrir o AVA aqui só um pouquinho. É que como eu postei tudo material ali, uma confusão eu fiz. Para eu não cobrar, né, de vocês o que eu não vou pedir na prova. Deixa eu achar o AVA aqui só um pouquinho. Esse tempo não, meu Deus, eu tô com a minha rinite que olha. Tinha que chover e resolver Até esse. o 4D, professora. Eu coloquei até o 4 hoje? Isso. Tá, vamos olhar lá. Então, vamos ver se eu coloquei tudo, né? Conferir que é melhor. Evitar surpresa. Deixa eu ver. Cadê a psicologia? Pessoal, todas as perguntas ainda estão abertas. Então, quem não respondeu, entra lá e responde. Depois da prova, eu vou fechar tudo. Daí não tem mais chance. Então, vamos ver o material que eu coloquei aqui no AVA. 4 pessoas já responderam, eu acho. Deixa eu ver. Não, essa é da turma da noite. Então, eu sempre posto bem antes o material. Vocês têm. Então, eu postei o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3, o artigo 4 e a aula até 4. Então, é tudo até 4, tá bom. Vou fechar isso aqui para não me incomodar. Então, os artigos. Ixi, tem coisa aberta aqui. Pois o computador começa a travar.
Então, os artigos, eles são para quê? É para dar mais fundamentação nas nossas discussões aí. E os slides é uma síntese desses artigos, dessa fundamentação. Então, o artigo 1, eu não lembro se era esse, mas eu tenho 2 artigos aqui, considerado um. Se não for, não faz mal. Vocês estudam o que eu postei lá, que é a psicologia escolar no Brasil, as considerações e as reflexões. Tá? Então, está aqui. Aí eu tenho o artigo 2, que é sobre a função social da escola, que nós discutimos bastante também, né? Dei uma boa olhada lá. Opa. O artigo 3, que é a escola enquanto espaço e construção do conhecimento. Ah, esse é o artigo 3. Tem um artigo 1 aqui que eu não sei. Esse que eu não sei o que eu coloquei aí. O artigo 4. Não é esse. Está abrindo errado. E não está abrindo. É o artigo 4. Ah, o artigo 4 e o artigo 1, eles se repetem, eles são iguais, ó. Eu salvei o mesmo, não sei por quê. Tá bom? Então, paciência. Que às vezes eu vou deletar esse computador, não aceita. Ó, não está aceitando. Ok? Agora eu vou começar a revisão, então, da aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Então, as aulas estão gravadas, vocês, cada aula eu coloquei algum vídeo, sugestivo para quem vai, né, quer assistir o vídeo, né? Tem estudantes que preferem são mais visuais, né? Bom, no primeiro slide, nós estudamos os paradigmas inovadores. Como toda aula praticamente, eu retomo os conteúdos trabalhados, e vocês fizeram aquele trabalho sobre a escola inovadora, está bem mastigado aí esse processo dos paradigmas inovadores. Então, nós tivemos um grande problema dentro da ciência como um todo, que foi o pensamento cartesiano, que ele fragmentou a questão da razão, do corpo, da ciência, do objetivo. Ele trouxe uma divisão das ciências, essa questão da fragmentação, do compartimentalização, da visão disciplinar, a visão linear, a visão mecânica abordagem. A questão aqui da abordagem. Então, nós temos aqui um conhecimento fragmentado, descomprometido com o todo. O que se busca hoje? Romper com essa escola fragmentada, essa escola tradicional, e sim trabalharmos o paradigma inovador, essa escola conservadora de cópia, repete, memoriza, escute, leia. A questão da sociedade em massa, a sociedade do conhecimento, então é isso que se busca
é esse movimento. Já tem algumas pesquisas apontando que no próximo século a profissão do futuro será de professor, porque as pessoas vão entender e cada vez mais elas estão entendendo que sem formação e sem conhecimento nada acontece. Nada acontece aqui. Então, nós precisamos ter uma sociedade, não uma produção de massa, mas uma sociedade que vai trabalhar o conhecimento, aprender a aprender. Então, existe aqui um movimento contra essa sociedade que escuta, leia, decore, repita, e sim uma sociedade que construa, que reflita, que critique, que produza, que argumente e que projete. A tecnologia que está aí, nós temos tanto a tecnologia simples como a complexa, as pessoas tiveram que despertar para a tecnologia complexa. O que os paradigmas inovadores eles vão trazer? A questão da complexidade emergente, o paradigma sistêmico, a visão da totalidade, a visão de rede, de teia, de conexões, de sistemas integrados, de interdependência, interconexão, movimento. O século XXI ele é marcado pelas eras da oral, escrita e digital. O aprender a ser, a conviver, a fazer e a conhecer. E aí nós temos, então, o paradigma emergente. Reflita, projete, argumente, construa, critique. O foco é o ensino e aprendizagem. Nós vamos ter aqui a abordagem progressista, que é uma relação da escola, da educação como um todo, dialógica, crítica, reflexiva, o ensino com pesquisa, o conhecimento, a superação, a abordagem holística, interconectado, a visão sistêmica, holística, global. E aqui um pouco sobre o cérebro, né? O cérebro esquerdo, o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, vai trabalhar mais a linguagem, a lógica, os números, a matemática, a sequência de palavras. O direito, o ritmo, a emoção, a intuição, a música. E aqui um pouco sobre as inteligências, né? De Gartner, a lógica matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, a naturalista, e também tem outras aí agora que foram criadas aí. O ensino e pesquisa, que é fundamental. Aqui nós temos todas as fases de um projeto. Então, é bem importante que, quando o psicólogo ele adentra a uma instituição, que ele faça primeiro o diagnóstico das reais necessidades e depois ele pode apresentar ou um plano de ação ou um projeto de trabalho. Então, qual é a problematização, a contextualização, a questão da avaliação, da produção coletiva, a discussão, a pesquisa, as aulas teóricas exploratórias. Então, aqui tem as fases do projeto, né? Qual é o problema que eu vou percorrer? É problema de violência, de indisciplina, de formação de professores, de metodologias de trabalhos, de aulas teóricas, de pesquisa, de discussão coletiva, de produção coletiva, avaliação do processo. Ok? Não sei se alguém ainda tem dúvida em relação a este material, por gentileza. Não? Não, prof. Né? Acho que isso aí depois ficou bem, eu expliquei outras vezes, né? Bom, sobre a psicologia escolar.
que é a aula 2. Vamos lá. A psicologia escolar, então. Nós temos que pensar. Pessoal, eu só vou abrir a janela aqui um pouco, porque acho que agora parou de chover, eu estou com calor. Senhor. Então, a questão aqui da psicologia da educação. Nós temos que pensar. É necessária, qual é a demanda? Por que a psicologia, na educação, ela é necessária? Nós temos aqui a escola tradicional, que vocês apresentaram o trabalho, e trouxeram o quê? Escolas que estão na contramão da escola tradicional, tá? Que elas estão na contramão dessa escola tradicional. Meu Deus, que calor agora. Essa chuva que não vem, né? Então, essa escola tradicional, o professor é dono do saber e o aluno escuta, né? E acabou. Nós temos que pensar na disciplina, mas sem esse cala-boca, essa questão agressiva. A escola não pode ser um espaço de desigualdade social, mas ela precisa trabalhar, conhecer a criança, o aluno, a questão da relação, do desenvolvimento. A escola nova, que ela veio embarcada em Carl Roger, e daí a psicologia começou a criar um corpo dentro da escola, ela veio para quê? Para medir, para classificar. Esse sabe, esse não sabe. A cumplicidade que essa escola precisa ter, de ocultar os determinantes sociais. Não, a escola ela não pode ocultar os determinantes sociais, ela precisa, sim, levar ao debate, à discussão em relação a essas desigualdades sociais. A questão aqui dos padrões, da psicologia, da pedagogia, trabalhar a família, não ser cúmplice, mas trabalhar a questão aqui do meio, do currículo, dos valores, do conhecimento, cuidar com essa avaliação desigual, essa prática corretiva e terapêutica, não. Nós precisamos trabalhar de forma educativa, tá? Educativa. As indicações, a cumplicidade, a concepção de homem, o contexto sócio-histórico, estudar, pesquisar, a questão da subjetividade que existe nas relações dentro das escolas. Nós vamos estudar mais detalhadamente no próximo bimestre a questão da subjetividade na escola. Nós temos aqui as relações, o planejamento, as avaliações, o desenvolvimento psíquico. Aqui um pouco sobre a psicanálise. A psicanálise ela trouxe contribuições para a escola, principalmente interligado com essa questão que a escola, em muitos momentos, ela tem um papel castrador, ela castra, tá, pessoal? Ela vai castrar, ao invés de educar, de refletir. Aqui, preservar a igualdade, não a desigualdade. Trabalhar aqui a questão do psique, abrir espaço para o debate das informações,
A trabalhar a questão da escuta, a questão do movimento, da ética, da responsabilidade, usando aqui as diferentes linguagens, as falas, as relações, de não nutrir o preconceito, a intolerância, cuidar com a patologização ou a medicalização da educação, achar que a medicalização ela vai resolver os problemas de aprendizagem ou o insucesso dessa criança na escola. Trabalhar com os profissionais de saúde, nós somos considerados profissionais da saúde. Pessoal, alguma dúvida nesse slide? Não? Não, Não, professora. Não? Está tudo certo? Então, eu tenho aqui a psicologia escolar e educacional. O que é o conceito disso? O que é a psicologia escolar? Eu preciso entender isso. Então, ela vai trazer uma atuação no processo da escolarização, no campo de ação, no foco dessa escola, nas relações que ela estabelece. A psicologia escolar ela vem sendo considerada aqui uma área secundária, lamentavelmente. Então, o que é a psicologia educacional? Ela é mais voltada para quê? Para uma pesquisa teórica. E a psicologia escolar é a prática. O que o psicólogo vai fazer aí nesta prática, nesses espaços escolares? Então, a psicologia educacional ela está intrinsecamente relacionada, mas elas não são idênticas, uma dá apoio à outra. A psicologia educacional é a teoria e a psicologia escolar é a prática, é o colocar a mão na massa, é fazer, o fazer e o acontecer. Bom, os adeptos à psicologia escolar aplicada no mundo real, né? Nas fábricas, nos fóruns, enfim. A psicologia escolar ela também pode estar dentro das instituições, dentro das empresas, no intuito de trabalhar o quê? A educação, a formação. Lá em 1990, 96, quando veio a questão da qualidade total dentro das organizações, dentro das empresas, quando veio essa discussão, que a maioria das pessoas não tinham escolarização, elas trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, mas elas não tinham escolarização. Então, muitas empresas criaram escolas juntamente com parcerias com o governo para que essas pessoas pudessem estudar. Tá? Estou procurando um negócio do meu óculos. Não sei onde é que foi parar. Para estudar e diminuir aí o analfabetismo dentro dessas empresas. Aqui a questão da educação, de ser um negócio. No Brasil, ela se derivou à psicologia da educação no final, eu diria assim, ao final do século XIX, né, mais para o meio do século XX. Então, ela veio crescendo e, no começo, ela veio para medir o nível de inteligência desses estudantes. Então, para dizer esse sabe, esse não sabe, mas também, né, pessoal, sem nenhuma proposta, tá? Isso é que era o mais triste. Você
avaliar o estudante, e dizer, esse tem capacidade, esse não tem, mas sem nenhuma proposta para ajudar esse estudante ou essa criança a ter sucesso no contexto escolar. Até porque aqui a abordagem pedagógica da escola era tradicional, tá? Ela era tradicional. Então, essa abordagem tradicional, a avaliação é como dentro da escola tradicional? Classificatória. Aí nós tivemos, então, o Binet, em 1905, que criou a escala de inteligência. Piaget se apropriou desse material, lógico, com a autorização dele, né? E foi fazer aí a aplicação em criança e percebeu que as crianças elas desenvolviam a inteligência de maneira diferente de criança e que esses testes não tinham efeito para avaliar a inteligência das crianças. Aqui nós temos, então, a questão da seleção, da adaptação, da classificação. No 1980 do século XX, iniciou-se o movimento da análise crítica do psicólogo escolar para ele deixar de ser um clínico dentro da escola, mas ele atuar na totalidade, na gestão, na formação desses professores, trabalho com os pais, com a comunidade. A psicologia escolar veio esboçar uma crítica nesse modelo clínico e atuar mais aonde? Nos problemas de aprendizagem. Repensar aqui o desenvolvimento, melhorar a qualidade. Aí, em 1981, uma introdução crítica na escola. As explicações a respeito das dificuldades de aprendizagem, que ainda, apesar de estar querendo que ocorresse um desmonte em relação ao psicólogo clínico dentro da escola, se tinha muito foco nas dificuldades de aprendizagem em relação à criança, sem avaliar o contexto, de repente, as práticas pedagógicas, os métodos utilizados. E esse modelo clínico, ele tinha o quê? Uma questão psicoterapêutica, uma atuação, um atendimento à queixa escolar. E não olhar a escola numa visão mais macro. Bom, aqui, quem puder, assista ao vídeo que eu coloquei lá da Maria Helena Pato. Eu penso que tanto Cláudia Davis, Zilma de Oliveira, Maria Helena Pato foram e são, né? Eu não lembro se elas estão vivas nesse momento, que eu saiba, sim, né? Mas a gente não sabe, né, o que está acontecendo aí no planeta. Elas, né, trouxeram grande contribuição, trouxeram grandes contribuições para esse olhar para a escola, essa questão do fracasso escolar, o porquê desse fracasso escolar. Quais são os motivos desse fracasso escolar? A questão da identidade profissional, aqui a escolarização do deficiente intelectual, que não se usa mais mental, tá? Mas eu não sei porque cargas d'água que eu não consegui apagar ali. Sei lá. A formação profissional, atuação profissional, essa formação profissional, essa questão da deficiência intelectual, esse estudante, ele precisa ter um laudo, então ele precisa ter um laudo.
a questão da formação desses profissionais, a atuação, o psicólogo também pensar na formação dele, porque em relação à psicologia escolar, vocês só têm essa disciplina. A questão aí da avaliação psicológica, a vida diária da escola, o rompimento de jogar a culpa sempre na família ou no estudante pelo fracasso escolar, esse trabalho fundamental entre o docente e o discente, a equipe técnica, é procurar aqui desfocar essa atenção no aluno, apontar, né, o dedo para ele, tudo é para ele. Ele o único culpado do seu fracasso escolar. Não, nós temos que avaliar todos os pontos. O psicólogo pode, sim, fazer um estudo de caso, pode. Ele pode até aplicar uma anamnese. Não com tantos critérios que nós utilizamos na clínica, mas ele pode fazer. Ele escuta a família, ele escuta o estudante, ele escuta o professor, para depois fazer o encaminhamento. Não é porque o professor vem lá, colegas, com uma demanda de que essa criança não aprende, que você vai achar que é. Olha aqui, ele tem um problema. Vamos fazer o levantamento. Às vezes, é um estímulo diferente, é uma estratégia diferente. Ele precisa se dedicar mais para aquela área. Bom, colegas, melhorar o desempenho escolar, a motivação, o engajamento de alunos. E, lógico, isso também vem com a questão da valorização dos professores, dos espaços escolares, das condições de trabalho. O que o governador de Santa Catarina fez? Ele abriu todas as escolas a partir do dia 18 de fevereiro, mas ele também melhorou o salário e houve um pouco de investimento em algumas escolas que estava precária. Então, nós temos que fazer uma junção para que esse professor também se sinta motivado. Monitorar o progresso dos alunos, não só olhar os insucessos, mas também olhar os sucessos. Por que esse estudante aqui está tendo sucesso no processo de aprendizagem e o outro não? Avaliar as necessidades emocionais, comportamentais, nós temos que verificar lá todos os aspectos, planejar. Às vezes, o psicólogo tem que sentar ao lado do professor e planejar com ele. Aí vocês vão pensar, professora, mas isso é papel do pedagogo, mas às vezes dá alguma dica de manejo, essa forma do progresso do aluno, de prevenir o bullying, a violência. Trabalhar onde? Na prevenção primária. O que é a prevenção primária? Não aconteceu ainda. Fazer projetos sobre amizade, sobre amorosidade, orientação sexual. Aí depois que a menina aparece grávida, aí vamos orientar. Não, vamos orientar antes. A orientação de professores, fazer o levantamento de necessidades aqui sobre a questão da formação desses professores, em que nós temos que investir.
em relação a esses professores. Avaliar o clima da escola, a gestão. Tem muitas escolas que têm um clima de muita fofoca, de muita perseguição. A questão da equipe escolar. Deixa eu só anotar aqui um negócio que eu lembrei que eu tenho que falar. A questão aqui da elaboração de projetos educativos, uso de droga, gravidez, preconceito, coordenação das disciplinas, das oficinas, fazer projetos que você possa envolver a comunidade, a premiação, estímulos positivos. Claro, você não vai trabalhar com premiação para humilhar o outro. Tem que cuidar com essa questão de premiação. Aqui a lei, né, que já foi aprovada para a contratação de psicólogo, essa briga aí. Os aspectos éticos, que eu vou trabalhar mais profundamente com vocês. A questão do código de ética. E aqui os livros que eu deixei. Pessoal, deixa eu só baixar aqui. Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? A princípio, não, prof. Vamos ver na prova. É na prova que surgem todas as dúvidas possíveis, né? Danadinhos. Daí, qualquer coisa, a prova, ela é 10 questões objetivas, se eu não me engano. Eu não lembro se eu coloquei alguma discursiva, não vou lembrar agora. Mas, assim, qualquer coisa que vocês acham que não está de acordo na prova, na próxima aula eu vou ler a prova com vocês. Tá bom? Então, respondam tudo e depois nós vamos discutir. Se tiver alguma coisa errada, eu conserto. Vocês sabem disso, né? Que às vezes o estudante se apavora. Não precisa. Tudo tem conserto. Só a doença que às vezes não tem, né, pessoal? Dá tempo de arrumar. Aqui, né, para fechar, eu diria que essa aula ela é uma síntese de todas as outras. Então, que escola que nós temos? A tradicional, a novista. O que é essa escola tradicional? O professor é o centro e o aluno, ele escuta, senta, fica quieto, né? Mais ou menos assim. A novista, a escola nova. Aí nós temos a escola nova que já veio quem? Carl Roger, a questão humanista. Né? A questão humanista. Vamos olhar para esse ser humano. A escola técnica. A formação para o mundo do trabalho. Claro que a escola técnica hoje ela já mudou, eles têm disciplinas humanas. A escola crítico-social, que é a questão do pensamento crítico, reflexivo, contextualizar o que eu posso estar mudando, a questão inovadora, que vocês trouxeram aí, várias propostas, né, muito boas. Aqui, qual é a escola ideal? Né? Que essa criança ou esse adolescente ele interaja. Ele possa levantar, olha, né? A professora criou aqui uma maneira, né, deles interagirem, discutirem, aí estavam trabalhando matemática, né, com certeza. Aqui as metodologias ativas, que é o que está em evidência, a questão da sala invertida. O que é a sala invertida? O estudante ele lê antes o material e vem para a aula.
E daí vai ocorrer o quê? A discussão, ele vai trazer as dúvidas. Tá? Esse estudante vai trazer as dúvidas, a problematização. Que problemas que eu vou trabalhar? Da seca, da pandemia, os projetos interdisciplinares. O que é essa questão da interdisciplinaridade? É a integração entre os componentes curriculares, as áreas do conhecimento, o mapa conceitual, que hoje nós temos o mapa mental, o mapa conceitual, o esquema. O mapa conceitual, ele é menos detalhado, o mapa mental é mais detalhado e o esquema também é menos detalhado. Você faz lá um esqueminha sobre aquele assunto. A educação híbrida, que nada mais é que o ensino semipresencial, tá? Os recursos tecnológicos, nós temos os simples e os complexos. Os simples é papel, caneta, lápis e tal, e os complexos são aqueles, né, da tomada. Aprendizagem colaborativa, a cooperação, as ações em aulas expositivas, você vai promover o debate. Qual o papel da escola? Ela precisa trabalhar o quê? A aprendizagem, a cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, o desenvolvimento. E aqui o conceito que eu trouxe para reforçar, que nós já trabalhamos anteriormente, a psicologia escolar, a atuação desse profissional, vem sendo considerada como uma coisa secundária. Então, a psicologia educacional é a teoria e a psicologia escolar é a mão na massa, é a prática. Aqui um pouco dessa linha do tempo que nós já discutimos. Quem lê os artigos, um dos artigos traz bem essa questão da linha do tempo. 1920 a difusão, 1930 as publicações, o parecer aqui do MEC, 1970, 80 as críticas a essa psicologia clínica, e aqui o papel do psicólogo dentro desse contexto. Trabalhar com parceria, com a coordenação, com a família, com os estudantes, com a comunidade. A lei, novamente, é 3688/2000, a questão da medicalização da educação. A medicação não faz milagre, e aqui tem que ter uma avaliação, ou do neurologista ou do psiquiatra, dependendo aqui do problema. A psicologia escolar, nós podemos trabalhar aí com grupos vocacionais, educacionais, grupos de interesse, grupos de pesquisa. Ontem eu estava descendo aqui eu desci para ir na panificadora, eu achei uma coisa bem interessante. Tem uma escola aqui ao lado onde eu moro, e eles adotaram uma praça aqui, os estudantes. Então, eles estavam indo com a professora cuidar da praça. Então, eles iam lá pintar. Eles cuidam de uma praça, eles adotaram essa praça aqui, pouco abaixo da minha casa, aqui, umas 2 quadras. Então, isso é muito importante. Olha quanta coisa, eu não sei o nome do projeto da professora e dos estudantes, mas quanta coisa que a professora trabalha num simples projeto de cuidar de uma praça. De cuidar de uma praça. Eu já trabalhei com professoras, eu chamava elas para fazer projetos, eram umas coisas maravilhosas. Maravilhosas. Contribuir, para não
não reforçar as diferenças sociais, as desigualdades, a questão de padrões, de ideias. Trabalhar a família, o aluno, não como vítima. Cuidar que com a cumplicidade, a manutenção das desigualdades, não separar esse indivíduo do meio, mas respeitar, não negar o conhecimento a ele, cuidar com essa avaliação desigual, o trajeto desejado, né? A prática corretiva e terapêutica, as ações aqui, romper com a cumplicidade, discutir aqui, estudar, pesquisar a subjetividade, contribuir para a escola, o papel da escola, as relações, o planejamento, as avaliações, o desenvolvimento desses estudantes. Aqui a questão complexa, né, do esforço, trabalhar as virtudes, a ética. Então, olha só esse projeto da professora. E aqui eu moro perto do Leôncio Correia também. Eles criaram agora um viveiro ali para trabalhar a questão da ecologia, do meio ambiente. Então, a Escola Leôncio Correia do Estado, eles têm projetos ali bem interessantes também. A questão dos impulsos internos, os estímulos, verificar, né, muitas vezes, essas atitudes violentas. A questão da construção desse sujeito, que ele está o quê? Em profunda transformação, ele está na construção histórica, na transformação social. Nós somos o quê? Um produto inacabado. Tá? Nós somos um produto inacabado, nós estamos em construção e reconstrução. A interdisciplinaridade, que é o diálogo entre as áreas do conhecimento, a transdisciplinariedade, que ela vai o quê? Transcender. Não existe áreas do conhecimento, mas uma se entrelaça com a outra. A questão da sensibilidade, de tocar esse ser humano, de perceber esse ser humano, enfatizar o caráter formativo. E aqui as concepções de desenvolvimento que nós já vimos, estudamos lá na disciplina de desenvolvimento infantil e do adolescente. Essa concepção inatista. O ser humano nasce pronto. A teoria de Darwin, a teoria bíblica. Teve um estudante da psicologia, se eu não me engano, acho que foi do primeiro período da manhã, que ele apresentou um trabalho sobre a psicologia evolucionista, bem interessante. Ambientalista. O homem nasce uma tábua rasa. Ele vai se desenvolver através dos estímulos do meio. Interacionista. O homem nasce o ser biológico. Ele nasce o ser biológico. E ele vai se desenvolver através do meio, dos estímulos. Qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? Estudar as fases, desde a concepção até a morte. E aqui eu tenho que prestar atenção tanto na psicologia do desenvolvimento, quanto da psicologia da aprendizagem, fazer essa relação afetiva, social, biológica e cognitiva. Descartar, né, todas as questões biológicas aqui, daí eu vou verificar
se essa criança precisa ser encaminhada, se ela realmente tem alguma disfunção neurológica, se ela tem dificuldade de relacionamento, afetiva. Aqui o papel do psicólogo vai trabalhar a família, o indivíduo, a questão psicoafetiva, as relações. Aqui um pouco sobre esse indivíduo, a hereditariedade, a biologia, a natureza, os fatores intrínsecos, a experiência, a aprendizagem, os aspectos motores, perceptivos, energéticos, a questão do corpo em movimento. Tudo começa no corpo. Onde eu vou observar essa criança, esse estudante? No corpo. O corpo percebido, vivido, representado, conhecido. Aqui um pouco sobre o funcionamento cerebral. Nós temos aqui a questão frontal, temporal, parietal e occipital. O que é a frontal? É aqui a nossa atenção, as atividades mais complexas. Temporal, aqui auditiva, linguagem, as funções motoras. E aqui eu tenho que entender essa conexão, né? A aprendizagem, ela se dá através do quê? Do sistema nervoso periférico. Essa mensagem vai lá para os neurônios para fazer essa conexão. A psicologia da aprendizagem. Nós, psicólogos, temos que ter essa fundamentação para darmos apoio a essas famílias, a esses pais. Então, a psicologia da aprendizagem, a psicologia escolar, do desenvolvimento, do crescimento. Aqui a questão da maturidade, da integridade sensoriais, os 5 sentidos, para que realmente essa aprendizagem se efetive, verificar se essa criança não está com fadiga, não está com desnutrição, se ela não tem aí maturidade o suficiente, né, em relação ao raciocínio, memória, atenção, percepção, os pré-requisitos para a escrita, para a leitura, para a aprendizagem da matemática. E aqui as dificuldades de aprendizagem. Como eu já falei anteriormente, nós temos as dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem e as deficiências. E ainda as doenças mentais, que hoje a escola também tem que prestar atenção nas questões das doenças mentais. Então, o que são as dificuldades de aprendizagem? Essa criança, ela não tem nenhum laudo, esse estudante. Ele não tem nenhum laudo, mas ele apresenta uma dificuldade. Tá? Ele apresenta uma dificuldade. Em algum conteúdo específico. Então, às vezes, ele vai bem numa matéria, num componente curricular e não vai bem no outro. Então, nós temos aqui os problemas psicomotores, de atenção, perceptivos, emocionais, cognitivos, de memória, de psicolinguístico, às vezes de fala. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma menina de 4 anos falando e ela não fala o R. Então, ela já teria que, pelo menos, talvez não falar o R completo, mas ela já tem um som. Então, é preocupante, porque, às vezes, uma criança dessa, ela precisa ir na fono para posicionar a língua. Daí a fono faz o treinamento do posicionamento da língua. Ver o que tem ali, o porquê que o R não está saindo. E ela fala direitinho, só que o R ela não fala. Ai, é tão lindo, né, gente? Tabaiá. Papai foi tabaiá. Ai, que bonito, né? Mas não dá para deixar, né, pessoal? Nós temos que pensar
dos transtornos de aprendizagem. Dislexia, dislalia, descalculia. Quando eu trago a questão dos transtornos de aprendizagem, eu preciso de quê? Do laudo. Equipe interdisciplinar. Tem muito psicopedagogo aí se metendo onde não deve, como tem psicólogos e médicos também. O ideal é uma equipe interdisciplinar. Aí as deficiências também, que dependem de laudos. E as doenças mentais, psicose, esquizofrenia. E tem muita gente que vai para o ensino superior, vem para o ensino superior e não querem trazer o laudo. Não querem, por questão de preconceito, achar que o professor vai olhar com menos, valia, essas coisas aí. Bom, evitar o julgar o outro. Quem somos nós, e muito menos nós, psicólogos? Temos que tomar cuidado. A comunicação verbal, não verbal, dar a opinião, mas ouvir o outro. A arte de ouvir, a arte de escutar aqui é fundamental, pessoal. É fundamental aqui a arte de escutar, a arte de ouvir. Qual é o papel do psicólogo? Além dele se envolver com toda a dinâmica da escola, com a questão da gestão, atendimento a pais, a professores, ao estudante, ele tem que ter um olhar de escuta. Um olhar de escuta. E aqui as referências. E aqui eu gosto muito do Rubem Alves, eu sou fã dele. Tá? Ok? Então, aqui, todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Resumindo, ninguém dá o que não tem, né, pessoal? Pessoal, alguma dúvida sobre a matéria, sobre o que foi falado, sobre o que foi trabalhado? Não, prof, você explica muito bem, deixa tudo muito claro. Então, assim, em relação à nossa nota, vocês fizeram, obrigada, vocês fizeram um trabalho valendo 1 ponto, vocês vão apresentar o outro trabalho. O que está doidinho aqui? É o meu computador. Daí tem a nota de participação, a prova vai valer de 0 a 7, tá? A nota de participação vai funcionar da seguinte maneira: quem respondeu lá todas as perguntas, quem vai apresentar todos os trabalhos, que nós deixamos um trabalho para depois da prova, devido a esses feriados, né, essas confusão toda aí, desse calendário aí, tá? Nós vai tirar 1 ponto daí. Então, quem não fez ainda as perguntas, entra lá e faz. E o conteúdo do AVA, ele ficou para reforço. É claro que quem puder entrar lá e fazer os desafios, tudo, isso é bem importante também. Tá ok? Vocês entenderam a média, pessoal? Certinho, professora. Mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação desse primeiro bimestre? Podem reclamar. Fiquem à vontade, eu estou aqui toda
para ouvi-los. Vocês têm alguma reclamação das aulas, do meu procedimento? Não, prof. Não? Capaz mesmo. Ah, mas tem quem tem, né, amiga? Tem quem tem. Ó, sempre tem, né? A gente precisa saber, né, Jéssica? Pessoal, então eu vou parar aqui a gravação, tá? Mas assim, ó, o que eu sugiro para vocês em relação à prova? Vocês já fizeram prova comigo, então vocês já conhecem meu estilo de prova, tá? Ela é reflexiva, então leiam com calma, tá? Leiam com calma a prova, né? Para não ter problema. Ah, galerinha, vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho? Então, ó, semana que vem nós não temos aula, que vocês vão estar em prova. Aí, dia 13, a apresentação do trabalho, tem que fechar as notas até dia 17. Então, dia 13, nós temos que apresentar todos os trabalhos, porque o prazo para lançar as notas do primeiro bimestre é até dia 17. Tá? Professora, Fala, meu bem. Só para confirmar, o trabalho é só em formato de slide mesmo, né? Exatamente. Tá Uhum. Eu acho que essa maneira vocês aprendem mais, falando, explicando. Vocês precisam ler e dominar aquilo que vocês estão falando. Quando vocês escrevem, vocês não têm tanto essa preocupação. Eu vi que deu muito mais retorno assim. Porque daí você tem que vir aqui explicar, então você tem que ler, estudar, né? Eu vi que deu muito mais retorno do que eu pedir trabalho escrito, que a gente acaba indo em fonte, copiando, né? Essa que é a questão, né, pessoal? Tá bom, meninada? Eu vou parar aqui a gravação. Assim que der, eu já mando o link para vocês. Todas as aulas estão gravadas lá no YouTube, no meu canal. Sabe que eu fui a PAI deu um curso para nós aqui sobre tecnologia e o menino falou. O menino do TI falou que todo professor deveria de gravar suas aulas no YouTube, porque é uma maneira de segurança mesmo, de nós garantirmos, né, que o estudante tem acesso às aulas. Ainda mais nós, lá na PAI, que a gente não tem o ambiente virtual de aprendizagem. Claro, com os pequenos nem dá, né, para ter. Os nossos estudantes, eles têm um processo de aprendizagem bem comprometido, eles são moderados e severos, mas nós usamos o WhatsApp, né? Mas eu gravo também o trabalho que eu faço com eles, alguns no YouTube também. Tá bom? Tá Vou parar aqui. Bye, bye para vocês, boa sorte. Eu vou repetir. Se der algum problema na minha prova, não se preocupem. Nós vamos resolver depois, tá? Tá bom, professora.